O São Paulo vai utilizar sua nova terceira camisa comemorativa em jogos oficiais. Lançado em agosto em homenagem à torcida, o modelo deve ser usado pela equipe ainda nessa temporada. A peça foge do design tradicional das camisas 1 e 2, cujos padrões estão definidos em estatuto, e por isso precisou de uma autorização do Conselho Deliberativo do clube. A liberação foi feita após votação no órgão do clube, que aprovou a utilização com 91% dos votos. Firmado no início deste ano, o contrato com a New Balance prevê exclusividade para o São Paulo no país em seus 2 primeiros anos e no estado de São Paulo até o fim de 2026. Ferreirinha está cada vez mais perto de reforçar o São Paulo, mas a condição física do jogador ainda pode ser um problema para sua presença no banco de reservas no Morumbi nesta quarta-feira contra o Botafogo pela partida de volta das quartas de final da competição. Ele não entra em campo há quase 40 dias. Recuperado de lesão no quadríceps da perna esquerda sofrida no clássico contra o Palmeiras em 18 de agosto, o atacante começou a treinar nesta semana com atividades parciais com o grupo e com a fisioterapia, mas a cada dia tem avançado bem em sua recuperação. Nessa semana, o jogador integrou os treinos com o restante do elenco, mas ainda está muito atrás dos demais em relação à parte física. Na visão da comissão, ele ainda precisa cumprir alguns protocolos com a preparação física para conseguir entregar uma boa minutagem nas partidas. A ideia é diminuir o risco de novas lesões. Por ser uma decisão, porém, ainda há uma pequena possibilidade do jogador aparecer no banco de reservas contra o Botafogo, por ser uma alternativa de desespero caso o jogo não se desenhe bem para o São Paulo nessa quarta. Sem ele, o time disputou 8 partidas com 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, com 45,8% de aproveitamento. Foram apenas 6 gols anotados no período, com outros 7 sofridos. O STJD marcou para quinta-feira, às 10 horas, no Rio de Janeiro, o julgamento do caso que pode anular a partida entre São Paulo e Fluminense, disputada no início desse mês pelo Brasileirão. O pedido de impugnação daquele jogo, formulado pelo São Paulo, será analisado pelo Tribunal Pleno, a última instância do STJD. O São Paulo afirma que o juiz Paulo César Zanovelli deixou de cumprir as regras do jogo ao validar o primeiro gol do Fluminense, que venceu por 2-0, o que seria um erro de direito, permitindo assim a anulação da partida. A discussão começa numa disputa de bola entre Calleri e Thiago Santos no meio de campo, ainda no primeiro tempo. O juiz vê falta do argentino, mas dá vantagem ao Fluminense, já que a bola fica com o zagueiro Thiago Silva. O jogador, porém, entende que foi marcada falta, abaixa, coloca a mão na bola e recoloca em jogo. Na sequência, Cauã Elias faz o gol. Para o São Paulo, ao ter dado vantagem no primeiro lance, Zanovelli teria de ter marcado falta de Thiago Silva por colocar a mão na bola, o que bastaria para anular o gol. O artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê a possibilidade de anular um jogo em que o juiz deixe de cumprir as regras do futebol. Zanovelli também foi denunciado pela Procuradoria do STJD e pode pegar um gancho de até 120 dias, mas esse pedido não será julgado na quinta. O São Paulo decide nesta quarta-feira, no Morumbi, uma vaga na semifinal da Libertadores contra o Botafogo, um jogo que pode ser encarado como o mais importante do ano para o São Paulo. Isso, inclusive, é dito para quem estará dentro de campo. Em entrevista à ESPN, Lucas Moura não diminuiu nem um pouco a importância do jogo. Poder jogar quartos de final decidindo em casa é uma sensação especial. É o jogo do ano para a gente, é uma grande decisão. Vou me preparar junto com meus companheiros para a gente fazer um bom jogo e sair comemorando nessa quarta.
Disse, no primeiro confronto no Rio de Janeiro, as duas equipes empataram em 0-0. Lucas admitiu que o primeiro tempo no Rio de Janeiro foi bastante duro pela pressão exercida pelos cariocas, mas ressaltou que para avançar o São Paulo precisa encarar a partida como fez em vários momentos da temporada. É verdade que o primeiro tempo foi muito difícil para a gente. Eles poderiam ter saído com um resultado positivo, mas Libertadores é isso, é guerra. A gente tem que jogar para classificar, não adianta jogar bonitinho para dar show. A gente teve uma chance clara no segundo tempo, que talvez seria outra história no confronto. Mas é difícil falar se o pior já passou, porque é difícil prever. A gente tem que ter uma postura diferente do primeiro tempo e ser o São Paulo dentro de casa, como a gente tem sido nos grandes testes que tivemos, disse. Lucas também não poupou elogios ao Botafogo. É uma equipe que tem jogadores experientes, que sabe jogar jogo grande e entrosou muito bem, estão bem encaixados. Dá para ver que o time é bem treinado, forte, intenso. Agora a gente sabe também da nossa força, principalmente dentro de casa, das nossas opções que a gente tem no banco de reservas. Tem que ter muita força mental, se preparar para um jogo como esse, que é decidido nos detalhes. Finalizou!